Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos chegando com o nosso devocional Jezabel, a rainha do controle da feitiçaria e sedução. Hoje estaremos ministrando para você a segunda parte. No devocional passado, falamos sobre a origem espiritual de Jezabel. E no segundo tópico, o espírito de Jezabel no Antigo Testamento. E hoje, meus queridos, nós vamos estar trazendo para você como Jezabel atua nos tempos atuais, na igreja de hoje. O espírito de Jezabel, amados, não morreu com a rainha fenícia. Ele continua operando, agora de forma ainda mais sutil e sofisticada, dentro da própria igreja. O que antes era visível e descarado, hoje se manifesta como disfarce de piedade, envolto em linguajar evangélico, retórica carismática e até dons sobrenaturais. A igreja contemporânea se tornou um campo de batalha invisível, onde Jezabel tem encontrado espaço não apenas para atuar, mas também para liderar. Jesus, ao falar à igreja de Tiatira no livro de Apocalipse, ele denuncia o seguinte: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Isso podemos observar em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Queridos, não era Jezabel fenícia, mas uma mulher com o mesmo espírito? Isso nos mostra que Jezabel não é uma pessoa, mas um princípio espiritual ativo, é uma estratégia de guerra. Jezabel, amados, atua principalmente através da sedução espiritual. Ela usa linguagem profética, dons e discursos emocionantes para conquistar posição e influência. Ela gosta do altar, deseja o microfone, busca liderar grupos de oração, dançar nos cultos, dar conselhos pastorais e, para isso, ela vai se fazer muito útil e indispensável até ter o líder nas mãos. Mas por trás da aparência piedosa e sempre pronta a ajudar, existe uma agenda de controle e manipulação. Ela não serve, ela domina e depois conduz com dissimulação. Na prática, Jezabel atua de 3 formas principais na igreja. Primeiro, por meio do ensino corrupto. Segundo, pela contaminação moral. E terceiro, pela destruição da autoridade legítima. Em muitos lugares, ela se apresenta como mentora espiritual, voz profética, mãe espiritual, mas seu ensino desvia os servos de Deus para a desordem. Ela, Jezabel, mistura verdade com mentira, distorce textos bíblicos, promove doutrinas que favorecem suas paixões e desejos de poder, porque ela atua junto com Pitom. A contaminação moral se apresenta como permissividade. Jezabel relativiza o pecado. Ela afirma que Deus não se importa com vestimentas, comportamento ou alianças impuras. Incentiva o namoro com não convertidos, a sensualização da mulher no culto, a liderança sem santidade e a manipulação, o disse-me-disse, o assassinato de reputação, os ciúmes de quem está se destacando e a inveja de quem está crescendo em Deus. Tudo isso, queridos, em nome do amor e da graça, mas é um engano mortal. Jezabel banaliza o altar, permite que a plataforma do culto se torne vitrine de vaidades.
O ponto mais crítico é quando Jezabel destrói a autoridade legítima. Ela confronta pastores, desacredita líderes espirituais, semeia desconfiança entre liderança e ovelhas, sussurra que o pastor não ouve a Deus, que o líder está ultrapassado, que Deus já não fala com ele. Ela cria divisão no secreto, manipula irmãos, seduz intercessoras e coopera com o caos espiritual que vem disfarçado de avivamento. Queridos, nos bastidores, Jezabel busca alianças com líderes fracos ou feridos. Ela os fortalece com bajulação, elogios e promessas de apoio, mas apenas para controlar suas decisões. Pastores sem identidade espiritual são alvos fáceis. Jezabel os abraça quando todos os outros os rejeitam, mas não por amor, e sim para ser a voz que os influencia. E assim ela reina, mesmo sem ser a que está no trono. Ela também se esconde em movimentos proféticos, grupos de intercessão, ministério de louvor e dança são terrenos propícios para a sua atuação. Onde há liberdade, mas não há cobertura espiritual verdadeira, Jezabel se infiltra. Ela traz uma atmosfera de revelação, mas suas profecias promovem medo, controle e confusão. Ela impõe jejum, direciona relacionamentos, dita alianças e até impede casamentos em nome de Deus revelou. Ela gosta de ter cara de espiritual. Ela, Jezabel, também é especialista em destruir o profético verdadeiro. Onde há um profeta autêntico, Jezabel se levanta para matá-lo espiritualmente. Ela o isola, o difama, acusa de rebeldia e faz com que todos se afastem dele. Assim como fez com Elias, ela tenta provocar esgotamento, depressão, medo e abandono. A meta de Jezabel é silenciar a voz que denuncia seus altares escondidos. Nos dias de hoje, muitas igrejas estão doentes porque toleram Jezabel. Ela lidera cultos, ministra congressos, profetiza sobre multidões, mas é impura em seu altar pessoal. Jezabel não suporta o arrependimento. Ela pode chorar, se emocionar e se mostrar quebrantada, mas não se submete. Ela odeia a autoridade espiritual e rejeita qualquer correção. Se confrontada, se vitimiza e se for exposta, ela se reinventa, muda a máscara. O texto de Apocalipse é bem claro. O problema não é Jezabel existir, mas ela ser tolerada. Ou seja, a omissão da liderança é que permite sua atuação. A liderança que fecha os olhos para o pecado em nome da paz acaba sendo conivente com a destruição espiritual. Jezabel não se elimina com diplomacia, mas com confronto profético. Somente uma igreja madura, com base doutrinária, discernimento espiritual e vida de oração, pode resistir ao espírito de Jezabel. Isso exige líderes santos, corajosos, alianças puras e adoração verdadeira. Jezabel odeia tudo que é autêntico, puro, simples e obediente. Onde há temor, ela não permanece. Onde há verdade, ela é exposta. No próximo tópico, vamos mergulhar na estrutura espiritual de sua atuação. Manipulação, controle e feitiçaria. Jezabel não apenas influencia, ela constrói altares espirituais onde quer ser adorada, como se fosse o próprio Deus. E pasme, essa idolatria é a raiz da sua força.
Agora vamos entender o próximo tópico: a manipulação, controle e feitiçaria. Meus amados, ao examinarmos a atuação do espírito de Jezabel, é essencial compreendermos sua base de funcionamento espiritual, que é a manipulação, o controle e a feitiçaria. Essas três ferramentas são suas colunas, suas armas, sua estratégia de guerra contra os santos. Nenhum outro espírito demoníaco tem tanta habilidade em distorcer percepções, construir narrativas e influenciar vontades quanto Jezabel. O termo feitiçaria, biblicamente, não se refere apenas a rituais com caldeirão, poções ou encantamento, como na mitologia popular. No contexto bíblico, a feitiçaria está ligada a qualquer forma de manipulação espiritual que vise controlar outras pessoas ou ambientes fora da autoridade do Eterno. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, Paulo coloca a feitiçaria como obra da carne, não apenas como influência demoníaca, mas como prática humana corrompida. Jezabel manipula através das emoções. Ela se faz de vítima para obter piedade. Usa a sensualidade para seduzir, ou o discurso piedoso para conquistar aliados. Sua inteligência emocional é satânica, baseada em uma leitura precisa das fragilidades das pessoas. Ela detecta a carência, a rejeição, a vaidade ou a ambição de suas vítimas e usa isso para gerar dependência e submissão. O controle é sua arte. Jezabel não está interessada em servir, mas em dominar. Onde atua, ela quer ter a palavra final. No ministério, ela exige ser consultada. No lar, quer decidir sobre tudo. Entre amigos, quer ser o centro da atenção. Seu controle é disfarçado de zelo, mas é opressor. Ela desqualifica quem a confronta, marginaliza quem discorda e sufoca quem tenta escapar de sua influência. A feitiçaria que Jezabel opera é invisível aos olhos naturais. Ela libera palavras como lanças. As suas frases vêm carregadas de carga espiritual. Quando ela diz, você vai cair, não é uma opinião, é uma maldição disfarçada. Quando afirma, eu vejo trevas em você, está liberando sentenças espirituais. Essa atuação de feitiçaria pode adoecer a alma e até o corpo. Pessoas sob jugo de Jezabel relatam confusão mental, cansaço inexplicável, perda de visão espiritual, pesadelos constantes e estagnação ministerial. É como se uma nuvem de resistência pairasse sobre elas. Essa é a atmosfera criada por Jezabel. Ela envenena o ar espiritual. Sua presença abafa a revelação, neutraliza a oração e corta a conexão com o Eterno. Jezabel, queridos, também exerce feitiçaria através da sexualidade. Ela sexualiza ambientes espirituais. Seu olhar, sua roupa, seus gestos são calculados para gerar impacto emocional e confusão espiritual. Queridos, pastores caem não apenas por desejo, mas por enredamento. Ela mistura admiração com insinuação, respeito com paixão, carinho com sedução. Ela é feiticeira e faz tudo no invisível, sem toques, mas com estratégia. Sua manipulação também se exerce por meio da caridade. Jezabel patrocina, sustenta, ajuda financeiramente, mas cada ato de generosidade tem uma corda amarrada. Quem recebe fica preso. Ela usa ofertas como instrumentos de pacto,
são sementes plantadas em terreno espiritual para colher controle futuro. Pastores, ministérios, grupos de louvor se tornam reféns da sua aparente generosidade. Jezabel detesta a autoridade divina, por isso ataca sacerdotes, líderes, pais, maridos e pastores. Ela odeia qualquer estrutura onde a submissão é parte do design divino. No lar, ela confronta a liderança do homem. Na igreja, ela se impõe acima da liderança pastoral. Em grupos, ela tenta se tornar a referência espiritual. No campo dos dons espirituais, Jezabel pode imitar profecia, discernimento e até cura, mas suas manifestações sempre gerarão dependência da sua pessoa. Pessoas tocadas por Jezabel não se aproximam mais de Deus, mas dela. Não crescem espiritualmente, mas se tornam mais vulneráveis e cativas. A verdadeira unção liberta, mas Jezabel aprisiona. Queridos, a manipulação também se manifesta nos relacionamentos. Ela separa amigos, afasta membros da família, quebra alianças. Ela inventa mentiras, distorce fatos, cria suspeitas. Seu prazer é ver pessoas isoladas, para então dominá-las com mais facilidade. Jezabel opera como serpente, enrosca lentamente até sufocar. O antídoto para essa atuação é a verdade. Onde há exposição, não há manipulação. Onde há luz, não há feitiçaria. Jezabel é poderosa apenas onde não há confronto. Quando é discernida e confrontada em espírito, ela perde sua força. Por isso, o combate a Jezabel é espiritual, mas também posicional. É preciso se afastar emocionalmente, cortar alianças, renunciar a pactos e restaurar a submissão ao governo de Deus. Queridos, no próximo tópico veremos como Jezabel se conecta a espíritos familiares, perpetuando seu controle por gerações. A guerra está apenas começando e é preciso estar preparado para cortar o cordão espiritual que ainda liga muitos ao trono desta falsa rainha. Então vamos ver o tópico seguinte: a ligação de Jezabel com os espíritos familiares. Uma das manifestações mais silenciosas, perigosas e duradouras do espírito de Jezabel é sua ligação com os chamados espíritos familiares. Esses espíritos são entidades demoníacas que operam dentro de linhagens, genealogias e casas, perpetuando maldições, padrões de comportamento, enfermidades emocionais e alianças ocultas. Quando Jezabel se infiltra em uma casa, ela não deseja apenas influenciar uma geração, ela deseja implantar um sistema de herança espiritual contaminada. Os espíritos familiares atuam com base na legalidade espiritual. Eles operam em pecados não confessados, em pactos geracionais, em traumas não curados e em portas abertas através da idolatria, da imoralidade, da rebelião e da feitiçaria. Jezabel não apenas se associa a esses espíritos, ela os lidera, direciona e os usa como ferramentas para o controle geracional. É comum, amados, vermos padrões se repetirem em famílias. Mulheres que sempre controlam seus maridos, homens que sempre se envolvem com mulheres dominadoras e manipuladoras, filhas que rejeitam a figura paterna e se tornam agressivas, filhos que se tornam passivos, emocionalmente fracos, sem identidade. Nada disso é por acaso. São ciclos espirituais alimentados por Jezabel através de espíritos familiares. Jezabel planta sementes em uma geração e colhe fruto nas seguintes.
uma avó que operava em manipulação, controle e rebelião espiritual, pode transferir esse mesmo espírito para sua filha e neta. Isso não ocorre apenas por influência comportamental, mas por transferência espiritual. O mundo espiritual reconhece essas linhas de acesso. Quando não há arrependimento e renúncia, há herança demoníaca. Do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o Eterno declara que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Esse princípio, queridos, não fala de maldição arbitrária, mas de consequências espirituais, de escolhas não resolvidas. Jezabel se aproveita disso. Ela se esconde nas feridas emocionais dos antepassados, nos pactos de sangue, nas alianças com a feitiçaria e na idolatria familiar. Outro ponto sutil é a forma como Jezabel se perpetua através da cultura familiar. Muitas famílias celebram comportamentos que no mundo espiritual são portas para o controle demoníaco. Expressões como "aqui quem manda sou eu", "homem não serve para nada", "mulher tem que dar ordens", revelam uma cultura de Jezabel. Quando esse tipo de mentalidade é passada como verdade familiar, Jezabel ganha legalidade para permanecer e influenciar. Nas Escrituras, vemos Jezabel influenciando até seus filhos. Seu filho Jeorão segue os mesmos passos do pai e da mãe. Em 2 Reis, capítulo 8, versículo 18, é dito que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Aqui vemos um ciclo espiritual sendo mantido. A filha de Jezabel, chamada Atalia, também se torna rainha e promove uma limpeza espiritual em Judá, matando toda a descendência real. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo de número 10. Isso não é coincidência, amados. É o espírito de Jezabel sendo perpetuado através da linhagem. Jezabel não quer apenas destruir pessoas, mas linhagens inteiras. Seu objetivo é interromper a genealogia de reis, sacerdotes e profetas. Ela quer destruir o plano de Deus nas famílias. Por isso, se infiltra nos casamentos, provoca adultérios, promove divisões entre pais e filhos e estimula o aborto espiritual de ministérios e projetos divinos. O vínculo de Jezabel com espíritos familiares também pode ser visto em padrões emocionais. Famílias inteiras lutam contra depressão, ansiedade, medo, controle e isolamento. Jezabel cria fortalezas emocionais para controlar suas vítimas. Muitas vezes a terapia humana não resolve porque a raiz é espiritual. Não basta tratar sintomas, é preciso arrancar o espírito por trás dos sintomas. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é discernir. Famílias precisam se examinar. Líderes precisam discernir a atuação de Jezabel nas casas que pastoreiam. Alianças precisam ser quebradas. Pecados geracionais precisam ser confessados. Pactos com a idolatria, com religiões de feitiçaria, com alianças falsas precisam ser renunciados publicamente. O altar familiar precisa ser restaurado. O segundo passo é restaurar a autoridade espiritual no lar, onde o sacerdócio do homem foi anulado, precisa ser reerguido, onde a mulher assumiu o controle espiritual fora da direção divina, precisa haver arrependimento. Filhos que se rebelaram contra pais precisam ser curados. O lar precisa voltar a ter um altar de adoração, intercessão e submissão ao Eterno. Por fim, é necessário selar a família com a santidade. Jezabel detesta famílias que servem a Deus em unidade. Ela é expulsa onde há temor, onde há arrependimento e onde o sangue do Cordeiro é aplicado. A restauração da família é uma das chaves principais para quebrar o trono de Jezabel.
Famílias saudáveis produzem gerações livres. Onde o altar do lar é limpo, Jezabel não encontra morada. Nos próximos tópicos, revelaremos como Jezabel combate o ministério profético, tentando silenciar os que carregam a voz do Eterno na terra. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você seja muito abençoado, que você seja protegido e que você reavalie contra toda a ação do espírito de Jezabel. Que você esteja aí buscando a face do Todo-Poderoso e que você seja guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão se inscrever. Após se inscrever, você pode também ativar as nossas notificações. É só tocar no sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para a sua vida. Também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno e no Facebook, @Ministério Pleno. No TikTok, Ministério Pleno.news. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Um cheiro no coração. Inspira, expira, porque Deus é real. Declare: Deus é real. Pensa num problema e declara para ele: Deus é real. Por exemplo, prostituição, Deus é real. Enfermidades, Deus é real. Golias, Deus é real. Começa a dizer para os teus medos: Deus é real. Pornografia, Deus é real. Masturbação, Deus é real. Declare: Deus é real sobre tudo que pode estar mexendo com o teu relacionamento com Deus. Porque existe um Deus que é real. Esterilidade, Deus é real. Sida, Deus é real. Conversão dos meus pais, Deus é real. Existe um Deus que é real. Mesmo que eu não te veja, eu sei que és real. Mesmo que até nem sinta, eu sei que és real. Mesmo que até nem ouça, eu sei que és real. E mesmo que não aconteça como eu queria, eu sei que Deus é real. E mesmo que não termine como eu gostaria, eu sei que Deus é real. És real.